sintetiza essa parte, que é a última parte da nossa reunião, da nossa oficina, e que é particularmente importante, porque agora a palavra vai ser franqueada. Responder isso pelo lado da ciência econômica. Eu sou professor da PUC, ex-professor, veio de fevereiro, final do ano passado. Vocês já devem ter muito ouvido alguém dizer assim: por que os prédios em Goiânia estão se verticalizando cada vez mais? E uma resposta veio na ponta da língua. Porque quanto mais unidades tiverem, mais barato fica a taxa de condomínio. Não é isso que vocês ouvem? Mas isso é uma falácia. Isso carrega uma falácia extraordinária. Por quê? Porque, veja bem, à medida que você vai subindo as unidades, você também vai subindo as despesas. Você tem que contratar mais gente para limpar, tem mais material de limpeza, o imposto vai subindo e por aí vai. Então existe uma figura dentro do campo econômico que chama custo marginal. Vou colocar de uma outra forma. Vocês já devem ter visto também a figura do monopólio, oligopólio, monopsônio e oligopsônio. São 4 figuras econômicas que regem muito a vida da gente, e muita gente às vezes nem conhece isso. Vejamos o monopólio, por exemplo. O monopólio é quando você tem uma única pessoa que produz e vende. Exemplo, monopólio público, saneamento. Talvez aí eu consiga explicar melhor isso para vocês. Saneamento. A Saneamento tem por característica uma empresa que tem uma altíssima custo de infraestrutura. Então, qual é a única saída que a Saneamento tem? É distribuir, diluir o seu serviço entre os seus consumidores. O que ela, na verdade, está fazendo com isso? Ela está diminuindo o seu custo marginal. Mas o custo marginal, ele tem um formato de U. No momento em que ele é descendente, o monopólio, ele não é pernicioso à sociedade. Mas no momento que ele atinge o seu ponto mínimo e começa a ascender, ele é altamente prejudicial para a sociedade. Não sei se deu para vocês entenderem essa figura aí. E aí, só que a professora trouxe uma professora, não, anterior, um desafio uma professora aqui, uma coisa que me chamou muita atenção, quando ela diz da questão não sei se o termo bem empregado foi esse, me ajude aí, a questão da ocupação do solo. Seria possível, professora, nós, tecnicamente, através de instrumental, estatístico, matemático, nós podemos chegarmos, não vou dizer um valor ótimo, perfeito, mas próximo daquilo que teria o menor custo marginal possível, para que a gente pudesse saber, no comparativo com o custo que se tem da infraestrutura, se compensaria ou não se fazer aquela infraestrutura para atender uma determinada população que está espraiada. Não sei se eu fui muito técnico na minha colocação, viu, professor? A novidade é essa: custo marginal. Todas as vezes que eu aumento de uma unidade um serviço que eu presto, eu tenho um custo. Quando esse custo se torna ascendente, o serviço não é viável. Ele não é bom. Então, talvez pudéssemos elaborar aí uma equação matemática, uma equação estatística, uma coisa nesse sentido aí. A Miracim trouxe um dado que a CEPLAN conhece, que é a questão dos nossos vazios urbanos. E a gente não tem apenas essa questão dos vazios lotes urbanos, né? Porque eles são número, mas eu ainda tenho as glebas ainda não urbanizadas dentro dessa mancha urbana que elevam sobremaneira o custo. E é uma questão de justiça social. Eu cito toda vez a mesma área. Eu tenho 300 mil metros, 400 mil metros quadrados, no meio da área mais urbanizada, no centro
de Aparecida de Goiânia, em que a pessoa recolhe R$ 82 de ITR, usufruindo da mesma linha de ônibus, da mesma escola, da mesma rede de energia elétrica, da senhorinha que mora em Aparecida de Goiânia há 30 anos e paga R$ 450 de IPTU em 360 metros quadrados. Então, é muito mais do que urbanização, é questão de justiça social. Provocar com que esse proprietário promova a urbanização desse terreno. E eu eu me preocupo sim com o que o plano diretor foi estabelecido, o que o plano diretor recém-aprovado estendeu muito efetivamente, né, a questão do perímetro urbano em Aparecida, porque é muito mais fácil eu urbanizar uma área toda a ser desenvolvida, que eu desenvolvo o produto que eu quiser, do que essa outra área, que ela tem que construir o produto. Mercadologicamente, comercialmente, é mais fácil empreender na fazenda, né? É mais fácil desenvolver o produto. Então, isso me preocupa. Isso está posto no plano que a gente acabou de aprovar. De outra maneira, isso também depende da gestão. Eu tenho nesse mesmo plano instrumentos capazes de promover o desenvolvimento imobiliário nesse local, que nesses outros locais já previamente urbanizados, porque, claro, os instrumentos são postos aí, né? Estão postos desde o Estatuto da Cidade de 2001, reforçados, aprimorados para a realidade de Aparecida, e é isso que está no plano diretor. Cabe a nós, né, como gestores, implementá-los, promover o direito, fazer a notificação para que esses proprietários urbanizem essas áreas. Aparecida tem muitos outros desafios, né? Essa questão da formação do espaço urbano aparecidense, é fato que a malha urbana é desarticulada. Então, para que a gente promova a devida circulação, nós vamos ter sim que entrar na área de terrenos particulares, porque esses eixos, porque essa mobilidade, ela corre sim com base num sistema viário, e esse sistema viário não existe, ele tem que ser construído. Então, é de fato um outro desafio. E a Aparecida também tem que ter consciência da dependência dela em relação aos outros municípios da região metropolitana. Você pontuou muito bem. A água de Aparecida, para que esse desenvolvimento imobiliário aconteça em Aparecida, eu tenho que paralisar lá em Teresópolis, né? Isso a gente tem que, como você sempre repete, a gente tem que dividir a conta, assim como acontece no transporte coletivo. Acho sim, a gente tem que desenvolver instrumentos e ter noção de que todo mundo interfere na vida de todo mundo dentro da região metropolitana, todos os municípios. Estamos numa proposta para ser uma proposta de Estado, mas sim uma proposta do que eu fiz e o que eu vou ter resultado futuramente com aquilo que foi feito, ou seja, durante o período que eu estava no governo. Essa é a grande questão. Eu moro em Aparecida de Goiânia há 40 anos. Então eu vim para cá com 10, né? E vi e acompanhei o desenvolvimento do nosso município. Nós aqui, essa questão imobiliária, nós tivemos vários bairros próximos que foram loteados sem energia elétrica. Que as pessoas que vinham para cá moraram 2, 3 anos com vela, lampião, e não tinha energia, não tinha transporte, não tinha nada. Nós ainda, você vê aqui o levantamento, nós temos mais de 770 mil lotes vagos. Isso para o município é muito caro, ou seja, para levar os equipamentos. Agora, algumas questões que na minha opinião, nós temos que ter uma preocupação muito grande aqui com o município, temos que ter essa discussão com os outros municípios, é a questão do transporte, da mobilidade. E aí a professora levantou aqui que existe a legislação e não se sabe como fazer. Sabe, o grande problema é que se para fazer tem que ter financiamento.
e da onde vem o financiamento e qual o resultado de quem vai financiar, a preocupação principal com esse financiamento. Essa é a grande questão. Ou seja, se nós não tivermos, na realidade, fonte para fazer isso, outro problema sério que nós temos em Aparecida, que é a questão do saneamento básico. Tá? A população nossa que tem água tratada é um número muito pequeno. Nós temos aqui dezenas de bairros que, a partir do mês agora de julho, que não tem água. Eu fui secretário de Educação por 8 anos, até dezembro de 2016. Mês de julho, para as escolas funcionarem, nós temos que contratar caminhão-pipa para levar água para essas escolas. Nós estamos falando isso, parece que quando a gente fala do Brasília, que falava de São Paulo, parece que estava muito distante. Agora está Brasília e aqui em Aparecida nós temos esses problemas. O esgoto nem se fala das condições. A mesma coisa nós temos que investir em caminhão para limpar a fossa das escolas, porque não tem aí o esgotamento sanitário. Então são essas demandas. Aqui a água foi citada já, de onde vem. Eu acho que o grande desafio nosso, que não é fácil, é a questão da água, do saneamento, mas acima de tudo, como nós vamos fazer com que as pessoas compreendam que cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Isso não é fácil. E não basta só estar na legislação. É preciso convencer as pessoas de que nós temos... Os problemas só vão ser resolvidos se a gente tomar a iniciativa de fazer. Senão nós vamos só empurrando e nunca vão chegar a uma definição. Outra questão que eu quero aqui, já até levantei isso mais rapidamente. Nós temos um problema, não é Aparecida de Goiânia, é o Brasil e todos os municípios na área educacional. Ou seja, qual que é a responsabilidade da área do município na área educacional? Educação infantil e o ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Essa agora é a grande demanda que se tem, até porque aonde está sendo oferecido o ensino de educação infantil é um ensino de qualidade, não é a creche, não é depósito de criança, tem que ter investimento em profissionais, e aí nós temos déficit de vagas para essas crianças. Na grande maioria não tem uma contrapartida do Estado. Ou seja, qual que é a responsabilidade do Estado? É o ensino fundamental de 6º ao 9º e o ensino médio. No entanto, os municípios têm que arcar com o 6º ao 9º ano. Então, se o município deixasse de investir no 6º ao 9º ano, que é de responsabilidade do Estado, sobraria recurso para atender a demanda da educação infantil. Nós estamos aqui numa universidade que é estadual, é importante, mas a prioridade do Estado era garantir o atendimento de todas as crianças no ensino médio, no mínimo no ensino médio, com prioridade. Depois é que haveria investimento no ensino superior. No entanto, a gente vai fazer levantamento. Então são questões que nós precisamos, na realidade, e a minha, aqui para finalizar, para não prolongar muito, eu acho que, viu, Marcelo, o grande desafio nosso, e claro, na universidade ela tem um trabalho técnico, mas é a pactuação política na hora de apontar a solução para os problemas que nós enfrentamos. Esse é o grande desafio nosso, não vai ser fácil, mas nós temos que assumir essa tarefa. Muito obrigado. Meu nome é Everaldo, eu trabalho com planejamento. Eu queria falar 3 ou 4
pequenas coisas. Primeiro, a questão de preparar nossa região metropolitana para as mudanças climáticas. Eu acho que isso deve ser prioridade. Eu acho que se a gente não fizer isso com urgência, nós vamos fritar muita gente aqui. Nós estamos sentindo isso. Todos nós. A segunda coisa, eu fiquei curioso para saber se no nosso novo plano diretor de Aparecida, se nós demarcamos as áreas onde nós vamos fazer o uso compulsório. Tem demarcado estas áreas. Elas estão demarcadas e já começamos um processo de notificação. Esse é um ponto importantíssimo. Nós já estamos no 17º ano do Estatuto da Cidade, já estamos há muito mais tempo da Constituição e nós não tivemos coragem de enfrentar a nossa elite. A nossa elite, a concentração de capital, ela realmente é inimiga da cidade. Ela vai tirando lucro e vai exaurindo a nossa qualidade de vida. E eu queria perguntar também, não queria reafirmar que eu acho que a vocação apontada para Aparecida, de um lugar de educação e de indústria, eu acho que é a mais acertada. Eu acho que é uma vocação muito bem descoberta e eu acho que nós devemos apostar nisso. Boa tarde, meu nome é André, sou do município de Teresópolis, de Goiás, em particular eu sou da Santa Branca. Estive ontem com o secretário do Meio Ambiente, que é quem costuma comparecer a essas reuniões, secretário do Meio Ambiente de Teresópolis, e ele pediu para que eu viesse hoje aqui representar Teresópolis. Então, dois pontos que eu queria enfatizar. Uma, a questão da Teresópolis sempre está associada à questão da água, né? Você falou que é uma questão crítica para Aparecida, para o município de Aparecida. E a gente está lá no manancial principal, um dos mananciais, né? O principal manancial da região metropolitana. E o modo como isso foi, vamos dizer, colocado como política durante muito tempo, foi engessar a região, de modo que não se permitia fazer nada. O município, de um modo geral, praticamente todos os municípios sempre contrariados com isso, e eu vou dizer por que eu acho que essa não é uma política. Então, um dos motivos que é sempre apontado é que quando você não permite nada, onde nada é permitido, tudo é permitido para quem não respeita a lei. Então, você tem o exemplo da represa Billings, que é na região metropolitana de São Paulo, onde se fez essa política de não permitir nada, e ela foi dominada por ocupações urbanas irregulares, com uso de água irregular e lançamento de esgoto completamente descontrolado e irregular. Durante muito tempo, isso não aconteceu na região, mas já faz um bom tempo que tem acontecido. Vamos dizer, no início deu certo essa estratégia, mas já faz vários anos que você tem que tem ocorrido parcelamentos irregulares com problemas sérios para o município. Por exemplo, o município não tem, em geral, o problema do esgoto, que vai de certa maneira para o reservatório. A leitura da prefeitura é de que o problema do esgoto é um problema de quem está abaixo da represa, vamos dizer assim. Mas tem problemas como, por exemplo, recolhimento de lixo. É um custo direto para a prefeitura,
de áreas que foram feitas sem planejamento nenhum. Isso tem acontecido no município de Campo Limpo e no município de Teresópolis. Há várias ocupações irregulares e tem tido esse problema. E tem surgido os novos e não se tem conseguido controlar. Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu quero enfatizar até mais do que esse é de que uma ocupação bem feita numa região de manancial, ela pode ser muito boa para a região metropolitana. Então nós temos lá na Santa Branca, a Ecovila Santa Branca, é um loteamento perfeito da Santa Branca junto com a Tropical, com uma série de diretrizes com preocupação ambiental, preocupação séria do ponto de vista ambiental, e foi uma urbanização, era uma área rural, virou uma área urbana, uma área relativamente extensa, pouco adensada, e a gente pode considerar que teve um impacto ambiental positivo. Além disso, em Teresópolis de Goiás, é obrigatório, pelo plano de manejo, acredito que também pelo plano da região metropolitana, o tratamento terciário de lançamentos de esgoto. Então, a qualidade da água que é lançada, que é a água que é utilizada por um habitante de Teresópolis e o que ele lança depois que ele consumiu é uma água de qualidade muito boa, que é o tratamento terciário. Ele trata 99% do consumo de oxigênio do TBO e trata também nutrientes que causariam eutrofização da represa, como nitrogênio e fósforo. Então ele devolve uma água de qualidade. Aí tem uma consequência muito interessante, isso que a maior parte das pessoas nunca pensou. É o seguinte: se você tirar um habitante que está abaixo da barragem e levar ele para acima da barragem, você vai estar aumentando a disponibilidade hídrica para a região metropolitana como um todo. Por quê? Isso desde que haja um tratamento de esgoto de qualidade, e desde que você tenha preocupações ambientais também com relação a lixo, sólidos, tudo. Porque vamos dizer que essa pessoa consuma 200 litros por dia. Vamos dizer que na média uma pessoa consome 250 litros por dia. Acho que 250 é uma média que o pessoal fala. Se esse habitante está abaixo do reservatório, ele consome do sistema produtor de água 250 litros por dia, daquela capacidade produtiva de recurso hídrico de qualidade. Se ele estiver acima do reservatório, consumir 250 e ele devolver para o sistema, primeiro na forma de esgoto, mas se esse esgoto for tratado na forma de água de boa qualidade ou de ótima qualidade, você que ele devolva dos 250, ele devolva 200. Tá? Então, vamos dizer, o custo, o uso de recurso hídrico que esse habitante teve do ponto de vista do sistema produtor de água, ele gerou uma perda de 50 litros por dia, enquanto que quem está abaixo do reservatório vai estar consumindo desse mesmo sistema 250 litros. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas eu quis mais passar a ideia. Então, qual que é a essência do que eu estou querendo passar? Me desculpe ter tomado tanto tempo. É que uma ocupação, o importante para regiões como Teresópolis é que se faça uma ocupação bem feita, uma ocupação planejada. Não é engessar, não é a melhor solução. É isso. Meu nome é Rogério, eu sou servidor da Câmara Municipal de Goiânia e estou aqui como mestrando em planejamento e desenvolvimento territorial da PUC. É a segunda reunião que eu participo e as primeiras falas eu confesso que sempre me surpreenderam um pouco negativamente, porque eu acho que as regiões metropolitanas elas nunca deram certo, porque falta um sentimento de solidariedade entre os municípios e entre os entes da qual elas fazem parte. Quando a gente teve a reunião lá na Câmara, com a presença do deputado,
eu via que os vereadores, que a Goiânia ia perder poder, que Goiânia ia perder autonomia. E as primeiras falas aqui, elas iam mais ou menos nesse sentido, quando eu digo que eu tenho que demarcar a posição, ou seja, eu não quero perder nada. E não perder nada significa perder tudo. Para mim, perder nada significa absolutamente perder tudo. Enquanto a gente não quiser perder não fazer nenhum tipo de concessão, né, alguém vai perder e eu vou sofrer os impactos disso aí. Quando Goiânia perdeu o índice de participação dos municípios, do ICMS, a primeira coisa que dizem é: Goiânia tem que fazer uma área industrial a fim de atrair novas empresas para Goiânia. Isso significa, em última análise, empobrecer ainda mais, talvez, os outros municípios da região metropolitana. Eu vou ter mais riquezas, é verdade, mas eu também vou ter mais problemas. Eu vou ter mais problemas de segurança, eu vou ter mais problemas de saúde, porque tudo vai acabar desembocando lá. Então, acho que uma das grandes questões da região metropolitana é que os municípios tendem a desenvolver o sentimento de solidariedade. Se não houver esse sentimento de solidariedade rasgado, cantado em prosa e verso por inúmeros arquitetos e os urbanistas, ela vai falir como faliu sobre a égide da Lei 73. Né? Um outro fator, eu acho que o Domingos tocou muito bem, quando ele fala que quem vai ajudar a pagar a conta, né? Da onde vai sair o dinheiro para fazer as questões metropolitanas, né? Não pode ser só dos municípios, o Estado tem que entrar firme nisso, tem que entrar firme com uma governança integrativa, né? De não ser apenas um documento no papel, um órgão no papel. É preciso que ele tenha presença firme e é preciso que ele contribua financeiramente com isso também, porque senão essa região metropolitana vai ser um fracasso como foi um fracasso dos anteriores. A região metropolitana não é a lei que faz a região metropolitana, né? Ela dá só uma conformação a ela. O que faz a região metropolitana são os próprios municípios que a compõem pelos interesses que colocaram. Quando você fala, Marcelo, da questão de Goianira, foi que você tocou, né? Esse fato já existe, isso está lá. Agora, a pergunta que fica: qual é a política de desenvolvimento que nós temos para isso? Né? Querer que só eu, Goiânia, só eu, Aparecida, tenha desenvolvimento e dizer que agora eles não podem fazer mais isso, eu acho que esse não é o caminho. Né? É preciso criar políticas de desenvolvimento para que esses municípios menos favorecidos economicamente possam também ter o seu direito de se desenvolver. E eu, Goiânia, eu, Aparecida, com um pouco mais de capital, e o Estado de Goiás, definitivamente, financeiramente, fazer os investimentos que são necessários, né, para que a região metropolitana possa ter uma condição mais igual, né, para que a pessoa de Goianira não tenha que vir para a Goiânia, de Aparecida não tenha que ir para a Goiânia, Trindade não tenha problema, para que exista mais heterogeneidade, para que as pessoas não tenham que fazer grandes deslocamentos. Às vezes não é um espraiamento da cidade, às vezes não é a forma como ela se dispõe horizontalmente que é o grande problema. Às vezes é a má distribuição de funções e de atividades naquele local. Porque eu posso ter uma cidade espalhada, onde as pessoas fazem poucas movimentações, elas fazem tudo realmente naquela única região. Isso pode ser uma solução. Né? Então, necessariamente ela ser espalhada não significa necessariamente que ela tenha problemas. São políticas, e aí a questão do tributário, eu acho que ela é um instrumento muito importante, não só como instrumento de arrecadação, mas um instrumento eficaz de fazer política fiscal e de fazer política de desenvolvimento urbano. Bom, eu sou Gerson, sou atual presidente da ARCA. É uma ONG que trabalha há quase 40 anos, principalmente nessa área de planejamento. Fizemos o plano diretor aqui de Aparecida no final da década de 90, por exemplo. Eu queria falar 3 coisas. A primeira coisa, até comunicando com o que o Rogério estava dizendo, eu acho que a gente tem que parar de pensar que as cidades têm que crescer em quantidade, elas têm que começar a crescer em qualidade. Então, nós não precisamos ficar crescendo, ampliando loteamentos, ampliando a malha urbana para crescer. Tem que crescer para o bem, não crescer de forma desordenada, com loteamentos mal estruturados. Em relação à questão da água, vou me aproximar do mapa. É engraçado a gente ver o mapa dizendo que o potencial hídrico está na região norte, não é? Ele está, né? Na região sul parece um deserto, parece que não tem água, né? Mas Hidrolândia está aqui, a terra da água, né? Qual é a diferença da região norte para a região sul em relação a esse potencial hídrico?
potencial hídrico tem a ver com o que a gente pode captar, não com onde tem água, né? A bacia hidrográfica, geralmente, nessa região, ela desce de norte para sul. Qual é a diferença do norte para o sul? É que o sul passou por Goiânia, e Goiânia estragou a água do sul. Então não é porque o sul é mais feio, mais feinho. Ele está prejudicado por Goiânia nesse mapa aqui. E Goiânia tem que limpar a água do rio Meia Ponte para que o sul possa usar a água do rio Meia Ponte. Nosso problema do potencial hídrico, é claro, tem que manter sim, Teresópolis tem que manter as bacias saudáveis, mesmo porque a água dele também chega aqui. Mas a gente tem que limpar nossos rios. Isso é uma tarefa para ontem. Goiânia tem que fazer o papel dela nisso. As outras duas contribuições é com o trabalho da Miraci um pouco. A primeira coisa é que os mapas, eles consideram a expansão urbana, o potencial de crescimento da cidade, sem considerar que agora o mercado imobiliário está interessado em verticalizar. As pessoas não estão tão interessadas em morar em casa. O mercado imobiliário convenceu as pessoas que têm que morar em apartamentos por questão de segurança, por questão de melhor área de lazer, um monte de coisas que eles criaram. E o resultado disso é que, ao invés do cálculo que a gente faz, de ter 3 ou 4 pessoas por lote, quando a gente joga lá que tem 100 e tantos mil lotes vazios, você joga um potencial de ocupação de 200 mil pessoas, 500 mil, por favor, não me lembro exatamente o número. Com a verticalização, isso vai aumentar para 15, 20, 30 pessoas por lote. Então muda. Isso quer dizer que vai ser mais difícil ainda a gente encher aqueles lotes vazios que tem na Aparecida, que tem na região metropolitana toda. E essa conta eu acho que tem que entrar na hora da gente fazer o planejamento. Porque senão a gente vai ser surpreendido lá na frente e não vai saber por quê. E vai ser por isso. Porque o mercado imobiliário não quer saber, não quer fazer negócio com isso. E isso também é uma coisa que nos preocupa bastante. O poder do mercado imobiliário nessa definição das regras do PDI e também dos planos diretores dos municípios. E o terceiro aspecto, qualquer que eu tinha comentado contigo. Queria lembrar que Aparecida é o único município da região metropolitana que tem 3 locais licenciados para receber o resíduo da construção civil. Então, qualquer resíduo da construção civil, qualquer município da região metropolitana tem que trazer para Aparecida. E, além disso, só um deles é que faz a reciclagem do resíduo da construção civil. Então, isso é uma moeda de troca, é um Bitcoin muito valioso que a Aparecida tem. Só para cá, que pode ser trazido qualquer entulho da região no raio, vamos dizer, de 50 quilômetros. E, além disso, eu estava participando hoje de uma audiência pública na Assembleia e aproveitei para tocar no assunto do plano diretor e dar 2 exemplos. Um aqui de Aparecida também, que tem uma lei desde 2016 que obriga o poder público a usar o reciclado da construção civil nas obras públicas. Isso é uma ideia boa demais e podia ser estendido não só para a região metropolitana, mas para o estado todo, principalmente aí no concreto não estrutural, usar o reciclado. Porque não basta reciclar e depois não ter o que fazer com aquilo. E outra ideia muito boa é lá de Anápolis, que também pode ser aplicada aqui. Qualquer alvará de construção em Anápolis, a pessoa tem que apresentar uma declaração para onde que ele vai levar o resíduo da construção civil. E já que só pode ser aqui para Aparecida, é uma moeda muito forte. E depois, no final, para pegar o ABITS, ele tem que falar se ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Ele tinha se comprometido a levar o resíduo para lá. Então, esse decreto de usar o reciclado das obras públicas e também de obrigar qualquer construção a assumir o compromisso de levar o seu resíduo para um lugar licenciado, como aqui, isso é uma moeda muito grande, pode ser um benefício, pode ser uma outra vocação de Aparecida.
Meu nome é Sérgio, sou lá do CEPLAN de Trindade e vou começar falando uma coisa mais agradável para perder um pouco essa questão de tensão. Minhas duas colegas estão aqui, a Janaína e a Carol, e a mesma coisa que eu fiz ensinador, vou fazer aqui, é elogiar. Então, é tarefa muito espinhada essa de ser técnico de prefeitura, não é fácil. Então, a gente sabe dos riscos, de repente nós não concordamos, tem aquela pressão imobiliária, e de repente a gente tem que ter coragem. Então, tem que ter paixão mesmo. No dia do casamento da Janaína, por exemplo, fofocar, porque eu sou fofoqueira. Então, o que aconteceu? Eu liguei para ela, lá de Trindade, porque nós tínhamos um trabalho, e ela, pode ligar mais tarde? Não, manda um zap. Tudo bem, mandou o que eu tinha perguntado, menino, eu estava casando, eu não sabia. Mas aí no mesmo dia ela foi na aula. Então, para você ver o grau de comprometimento que vocês têm, Aparecida. Vocês têm duas técnicas que de repente são apaixonadas pelo planejamento urbano. E isso é muito interessante, mas muito interessante aproveitar e valorizar. Valorizar os seus técnicos da terra, né, daqui, assim como o senador precisou ir embora do Goiânia. Aproveitando o Everaldo, então, em 1999, em Trindade, começou o Everaldo, conhecia o professor Marcos Queiroz, que na época trabalhava na prefeitura. E de lá começou uma conversação com Trindade no sentido de fazer o primeiro plano diretor de Trindade. Então, foi feita uma parceria com a UCG, hoje é PUC, e ao mesmo tempo junto com a ARCA, e a Miraci também sabe contar essa parte dessa história. Então, é interessante lembrar isso, porque foi no mesmo período que a Aparecida começou seus trabalhos. Então, é verdade que a Aparecida estava um pouco mais avançado, fizeram o seu plano diretor primeiro de Trindade, depois de Trindade, mas mais ou menos nesse mesmo período, e assim a gente começou a ter aquele entrelaçamento entre as equipes de Aparecida com Trindade. A gente começou por aí. Mais adiante, houve em 2005, 2008, na cidade para a gente. Então, nós de novo sentamos Aparecida, Trindade, Senador e Goianira. Municípios que aparentemente não, realmente nos parecemos muito, porque os municípios metropolitanos, o que mais estão assim, mais próximos, mais impactados são esses. Aí, o que aconteceu? Veio agora, recentemente, com essa questão metropolitana, veio o curso, e eu vou aproveitar agora para parabenizar o Estado, porque eles foram felizes juntamente com a SELEM, no sentido de novo, valorizar o servidor técnico de carreira. Então, ele merece sim ser capacitado, de repente ele merece sim ter sua curso de especialização em planejamento urbano e regional, mais adiante, se Deus quiser, o mestrado, porque é ele que vai botar as contas. Então, uma gestão sai, a outra entra, e nós estamos ali. Então, nesse ponto, eu achei muito interessante essa ideia. E lembrando, pena que meus colegas já foram embora, Goiânia, Aparecida, Senador e Trindade, tem que tomar cuidado, porque nós somos agora referência, todo mundo está olhando para a gente. Então, dos 20 municípios, as pessoas ligam para a gente, de outros municípios, e falam assim: Sérgio, Janaína, Adriana, Marta, sobre isso, o que vocês pensam? Sobre aquilo, como é que é o zoneamento de vocês? Como é que é o índice de permeabilidade? Como é que é esse negócio de colocar subsolo? Esse negócio de lençol freático, colocar, que é um absurdo, colocar rebaixamento do lençol freático, como é que essas coisas? E aí nós percebemos que nós somos pensadores de região metropolitana, porque se eu jogo na legislação de Trindade, vocês em Aparecida, Goiânia e Goiânia, os 20 têm uma tendência a acompanhar. Então, esses, que eu vou chamar assim, os principais, não os principais, mas de repente os mais problemáticos que precisam assim, rever essas leis, têm uma importância muito grande e uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente fala coisa boa, amém. Mas se a gente faz uma coisa errada, meu Deus, é a região inteira que vai sofrer isso. Bom, já que a gente teve aquele momento mais light, agora vamos para os espinhos. Aproveitando a fala da ARCA, lembrando os bons tempos que eu tive lá. O que nós entendemos de desenvolvimento? Fui lá em Nova Veneza e quando a menina falou essa mesma pergunta, essa pergunta não foi feita por mim não, foi uma aluna da UFG. O que é desenvolvimento? O que eu quero para o desenvolvimento? O que eu quero para a cidade? A gente tem que entender bem o que significa desenvolvimento.
É simplesmente crescer demais? É de repente ficar rico através da especulação imobiliária? O que é isso? Né? E aí vem aquela questão, vamos lembrar do primeiro plano diretor que o Everaldo conhece, que Trindade tinha 4, 5 malhas, né, de perímetro urbano. E entre um que estava o núcleo urbano tradicional e de lá, Trindade 2, tinha um rural. E nesse rural, a área é boa, gente. A área é boa para plantar. Então você poderia plantar soja, que é o caso, você tinha tomate, você tinha isso e aquilo. E do nada veio a revisão, fizemos de perímetro, e de repente hoje tem loteamento. A pergunta é, o que fez esse terreneiro desistir da produção rural? Por que o rural agora é desvalorizado? É uma questão que tem que pensar. Em Goiás, perdão, em Trindade, creio que é parecido também, 70, 60, 50 para trás, o nosso ganha-pão, o nosso modus operandi, a nossa vida é esse aí. É uma tradição, é uma identidade. Não vamos perder mesmo a identidade. A festa de Trindade, não é, gente? Amanhã, quinta-feira, né? De repente está o desfile de carro de boi, está lá, mais ou menos uns 300 carros de boi passando, e convido todos para ir lá. Mas aí vem a pergunta, qual é o nosso conceito de identidade cultural? Esse rural nosso, como é que fica? E aí, de repente, os terreneiros não têm tanta culpa assim. Houve uma política pública voltada para ele manter-se no rural? Não houve. Nós temos um problema lá na região dos morros, nós estamos iminentes, talvez, transformados em perímetro. Justo a região da recarga. Como é que nós vamos fazer? Por isso que eu falo que eu tenho que parabenizar os colegas, a Janaína, a Carol, eu acho que elas devem ter um problema, e todos os demais, eu passei a conhecer aqui, porque essa tarefa de entender que está errado e falar não é difícil. Ninguém gosta de quem fala não, é verdade? Sempre acha um técnico, não sei de onde, para falar que a gente está errado. Mais uma vez, parabenizo a Cecília e o UFG por causa desse curso, porque hoje nós podemos falar, ó, nós somos especialistas, sim, nós entendemos isso, nós podemos não concordar com vocês dizem que democracia é isso, mas o que eu falo é embasado em alguma coisa. E por último, vou falar do caso de outro setor da Trindade, nossos escutores, porque a gente está com aquele negócio de lote demais, sabe que nós não estamos criando uma bolha imobiliária? Sabe que de repente, como é que vai ficar essa história? Vende, não vende? Eu estou acompanhando os loteadores lá, muita gente devolvendo lote, então a carteira deixou de ser viável, de repente eles chamam de carteira podre. E aí, como é que vai ser essa situação? Nós vamos quebrar mesmo? Como é que fica? E aí vem aquela questão, eu estou no loteamento longe, nem Goiamira, nem Trindade, pregado lá, né? Vamos no fato concreto, tem uma casinha espraiada, como diz a nossa professora Érica. Então tem uma mãe, aí uma mãe tem um filho que 3 da manhã o menino passa mal, está com febre, está tossindo, o que faz? E aí, como é que fica essa situação? Para Trindade vai demorar, para Goiânia também, para Goiânia também. Então são essas as considerações que nós refletimos. A hora que eu olho aqui, 99% são técnicos. Não existe coisa política aqui. Sentado para ver um diagnóstico aqui que a professora demonstrou que a Aparecida precisava mais ter condomínio, loteamento. Não precisa. Não precisa. Mas a perspectiva de aprovação de loteamento é enorme. Voltando àquela questão que o senhor tinha colocado, de falar sobre o uso do solo. O que a gente tem visto de aprovação do loteamento que vai vir, principalmente condomínios fechados, que é uma aberração, né? É altíssimo, porque a gente não precisava de nenhum. Pelo que eu li, nem em 2030 a gente vai ocupar todos esses lotes aí. E está aí, as empresas estão aí, em cima. E os políticos sabem. Nós todos aqui, 99% a gente sabe. Mas na hora de demonstrar, na hora que vai mostrar, não tem política. Agente público, eu falo. Que, tudo bem, nós estamos aqui, nós vamos fazer um parecer, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer isso, e vou mostrar para eles. E vai ser colocado de lado. Desculpa o pessimismo. Mas é realidade, o mercado imobiliário vem e consome a gente. Consome. Então, isso tem que
a gente tinha que estar mais engajado. A gente, eu falo, poder público, agente político, não só servidor público, mas os agentes políticos. Você não vê, então, desculpa o desabafo, mas é isso. E vão tentar segurar. Tem que segurar, sim. Questão de diferença entre especulação e desenvolvimento, tudo isso, é fato. Mas se a gente não fizer isso, principalmente Aparecida, que vou jogar alto aqui, 90% do território de Aparecida é urbano, tem uma fatiazinha lá no Serra da Areia, que é rural. Recentemente, que pese o trabalho, Carolina, Janaína, de toda a equipe delas aqui, no plano diretor, você vê áreas incluídas dentro do perímetro urbano sem qualquer estudo técnico aqui. Quer dizer, já tinha tido estudo técnico para não se colocar. Na verdade é esse, mas se coloca em função do mercado imobiliário de construir condomínio fechado. Eu acho que agora é a volta da lei de Aparecida ter condomínio fechado. Já tem vários, mas ainda a perspectiva de ter são vários. Então é mais ou menos esse o desabafo. Espero que a gente possa crescer aí e essa mentalidade alterar. Olha, eu vou só complementar a minha fala. Em 99, nós fizemos também um trabalho do governo do Estado, as diretrizes para o planejamento metropolitano. Na época, já havia uma proposta de região metropolitana que nós desconsideramos. Por quê? Nós não chamávamos de região metropolitana de Goiânia, a gente chamava de arco metropolitano, considerando o Parque Industrial de Anápolis, né, de Aparecida e de Trindade. Então isso fazia um arco metropolitano. Aqui nós temos as nascentes do João Leite, que vai abastecer mais de 2 milhões de pessoas. Então, cada vez que Aparecida e Anápolis retoma a proposta de uma estrada que vem para cá, cortando mais de 100 nascentes, nós temos que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão fazer aterro de até 40 metros em cima das nascentes. São mais de 100 nascentes. Então, se desconsiderar Anápolis desse arco metropolitano, nós estamos fazendo uma coisa errada. Não sei se é o caso de incorporar Anápolis, porque eles são muito nariz empinado, eles não querem fazer parte da região metropolitana de Goiânia, porque eles são muito importantes. E são mesmo. E nem sei se precisa ter esse nome de região metropolitana de Goiânia. Então, um arco metropolitano se considera com o mesmo respeito todos os municípios. Então, eu gostaria muito que fosse pensado nisso, ou como região metropolitana ampliada, mas que se considerasse que esta região aqui é sagrada para nós. Não tem nada mais importante do que a água. Nada. Nada. Nós temos que proteger essa bacia. O plano de manejo não deve admitir mais nenhum loteamento. Nós podemos ter a melhor qualidade de vida nessa região, mas nós não devemos ter ampliação urbana, nenhum novo loteamento, porque nós criamos a APA. A APA é a Área de Proteção Ambiental, e tem esse significado, de proteger a água que todos nós vamos beber, inclusive a Aparecida vai beber essa água. Isso aí. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hans Miller, sou diretor de Indústria e Comércio aqui da Prefeitura de Aparecida, aluno do Pedro Célio, Ciências Sociais da UFG. Bom, só queria pontuar algumas coisas que eu não ouvi de ninguém, assim, né? É claro que tudo que foi exposto foi de muita valia. Agora, algumas preocupações que na nossa secretaria, que é Desenvolvimento Econômico, a gente sempre tem se deparado, que é com relação aos solos industriais, nas áreas de expansão industrial, principalmente aqui de Aparecida e Hidrolândia, que a gente sabe que naturalmente as cidades elas vão crescendo mais para o sul, e nós temos hoje alguns problemas que, se não me engano, até peço que as meninas me ajudem,
parece que Hidrolândia queria construir um lixão bem próximo ao nosso polo, na divisa, com Aparecida ali. Existiam alguns projetos nesse sentido. Então, houve uma preocupação para que isso não acontecesse. De modo que eu queria ressaltar esse aspecto de pensar a região metropolitana, essas ocupações industriais, indo realmente além dos municípios, porque hoje um grande entrave que a cidade tem é o complexo prisional. Hoje nossa cidade está travada realmente por causa do complexo prisional aqui. Então, tendo em vista que é um projeto estadual, é importante se levar isso em consideração. Hoje a gente tem problemas porque na região a gente tem grandes indústrias, mas por conta do complexo prisional não tem rede de celular, e aí você tem dificuldade de comunicação, essas empresas não conseguem, seus funcionários não conseguem nem falar no celular naquele lugar. Nosso polo de reciclagem, por exemplo, nós temos hoje 2 empresas que são referências no Brasil nessa área de reciclagem, que é a Copel e a GVPAR, além do pessoal do TecPav também, que está com grandes projetos nessa área de reciclagem, de aterro sanitário, de aproveitamento de lixo, enfim, uma série de coisas, e não tem energia para essas empresas funcionarem adequadamente. É uma série de empresas que tem dificuldade de trabalhar, de reciclar, de fazer com que os resíduos sólidos, que foi culpado, não sei se você está ali, do CREA, né? Ele citou, tem grandes empresas lá com grandes potenciais de fazer com que esse material seja reaproveitado, mas não tem energia. Então, se vai na selva, a selva não dá jeito. A Saneago tem problema também para trazer água para essa região aí. Então, enfim, então esse é um ponto que eu acho que é interessante a gente citar nesse planejamento também, para que não haja esses problemas, né? Pensar melhor a localização do nosso complexo, pensar essa questão de projetos de Hidrolândia ou de Goiânia que porventura vai afetar a industrialização de outras cidades próximas. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é a Serra das Areias, né? A Serra das Areias, eu acho que ela pega 4 ou 5 municípios, naturalmente ela está na sua maior parte na Aparecida de Goiânia, mas também é um local que tem muita água e que falta um investimento maior, porque só a Aparecida de Goiânia, eu não sei se a gente tem capacidade de investir o que precisa para a Serra das Areias realmente ser um lugar que seja preservado como deve e também gere renda. Eu acho que não é porque, como se diz, outro dia eu conversava com as pessoas sobre isso, não é porque tem que preservar o meio ambiente que não pode ter uma geração de renda ali. Pode sim ter um turismo sustentável, pode sim ter até um rapaz da Santa Branca, que não sei se ele está aqui, né? É um turismo sustentável, um turismo que gera renda e que não destrói a natureza. Então eu vejo que a Serra das Areias também é um grande potencial nisso e acho que é importante citar também dentro desses assuntos aí. Obrigado pela palavra, Deus abençoe a todos. Obrigado, Rasmini. Vamos agora dizer Marcelo, professora Selene e Domingos. Eu tomei a liberdade